A Europa é abençoada com florestas magníficas. Elas são vitais, limpam o ar e combatem as alterações climáticas que estamos a provocar, mas são muito cobiçadas. Eles vêm com uma grande máquina e deitam tudo abaixo. Para fazer as nossas casas, os nossos móveis, o nosso papel, destruímos, replantamos e exploramos industrialmente as florestas. Na Europa, o número de florestas aumentou, mas a sua saúde está a diminuir. Então, como podemos cuidar delas? Para o descobrir, partimos para o país com as maiores florestas da Europa, a Suécia. Gosto de filmar as árvores suecas. Eu também gosto. Cá estamos, bem-vindos. A floresta cobre 2/3 do país e é o meio de subsistência de muitas pessoas. Estamos em Kalmar, no sul da Suécia. A Suécia é um dos maiores exportadores mundiais de materiais derivados da madeira, uma indústria que precisa de muitas árvores. Bom dia, sou um jornalista francês. De França? Estou a fazer uma reportagem sobre as florestas. Já trabalhei numa serração, gosto disso. Estive a bordo de um navio, um dos maiores exportadores de madeira da Suécia. A minha mãe é proprietária de uma floresta. Acha que as florestas suecas são bem geridas? Claro que sim, muito bem. Estão a cortar muitas árvores, o que não é bom. Se plantarmos de novo, então é... Neste país considerado pró-ambiente, muitas florestas antigas desapareceram, substituídas por plantações de monoculturas. Per Giborn conhece bem o assunto. Aceitou mostrar-nos o aspecto de uma técnica frequentemente utilizada na Suécia, chama-se clear cutting, ou corte raso. Há 10 anos, tudo isto era uma floresta. Agora há sol todo dia. Isto vai secar. Os insetos que vivem aqui têm um mundo totalmente diferente nesta área. Aqui foram replantados pinheiros jovens, mas não se pode replantar um ecossistema. Foi o que me explicou Marcus, outro defensor da floresta, quando o encontrei num bosque típico da região. É uma monocultura, uma só espécie e tudo do mesmo tamanho. Conta-nos que esta gestão reduz a captura de gases com efeito de estufa que emitimos. Quando uma matéria orgânica está a decompor-se, liberta carbono para a atmosfera. Mas uma floresta também tem atividades de armazenamento de carbono. Num corte raso, a única coisa que acontece é a decomposição. E isto significa que na Suécia, segundo os cientistas, durante cerca de 7 anos, a floresta é apenas uma fonte de carbono para a atmosfera. Mas também há florestas saudáveis. Marcos trabalha com proprietários de terras que querem gerir as florestas de forma sustentável. Vamos juntos conhecer um deles. Olá e bem-vindos à Suécia. Temos aqui um tempo ótimo. Neste terreno não há corte raso. As árvores a cortar são selecionadas. As que têm um elevado valor ambiental são deixadas de pé, e são muitas. E essas árvores são... abetos, pinheiros, bétulas, carvalhos, chopos, freixos. As plantas, os insetos e os animais podem beneficiar e Peter também à sua maneira. É a sua sauna pessoal? Sim, fui eu que construí. Wow, no way. Yeah, it's fantastic. Impressive work. A floresta é gerida segundo a técnica da silvicultura de cobertura contínua. Significa menos custos de preparação do solo e de plantação. Agora só temos o custo de abater uma árvore que gera um bom lucro. E temos a floresta que ainda cá está. Muitos dos custos que costumávamos ter com o corte de pequenas árvores desapareceram. As florestas desempenham um papel de absorção de carbono. Esse é um dos objetivos de uma lei de recuperação da natureza atualmente em negociação na União Europeia. Toda esta matéria esponjosa aqui, isto é carbono. Isto é quase só carbono e tudo isto se acumula no solo quando se faz um corte raso. Isto vai secar e morrer. Um corte raso é uma bomba climática. Se excluirmos o corte raso da floresta, excluímos a bomba. A indústria madeireira sueca contesta esta afirmação, diz que replanta mais árvores do que as que corta e afirma que tem um impacto positivo no clima. Está em curso um braço de ferro entre este poderoso setor económico e a União Europeia, que apresentou recentemente a sua nova estratégia para as florestas. Para saber mais, fomos a Bruxelas.
Estamos na floresta de Soignes, perto de Bruxelas. É uma das grandes florestas periurbanas da Europa. É protegida pela Unesco e pelo programa Natura 2000. A União Europeia quer restaurar os ecossistemas que precisam até 2050, mas há trabalho a fazer nas florestas. Metade delas estão em mau estado. Quem o diz é Virginijus Sinkevicius, comissário europeu para o ambiente. As florestas são multitarefas. Limpam o nosso ar, dão-nos sombra e atenuam as temperaturas, mas são também um grande sumidouro de carbono. E se perdermos este sumidouro de carbono, perdemos também um dos valores mais importantes que as florestas nos trazem. Acha que podemos mudar as coisas para melhor? Acredito que podemos inverter essa situação. Não devemos pensar nas florestas apenas como se elas só nos pudessem fornecer madeira. Temos de ver os outros valores que as florestas podem proporcionar e, naturalmente, tentar recompensar os proprietários florestais por esse facto. Precisamos de investir numa melhor gestão das florestas porque também podem evitar desastres naturais. Fazem um ótimo trabalho com a água, não permitindo deslizamentos de terras, situações de seca e até inundações. Existe um consenso na União Europeia sobre a melhor forma de gerir as nossas florestas? É uma coisa engraçada. Cada Estado-membro tem muito orgulho nas suas práticas, na forma como gera as florestas, e eu fico contente com isso. Mas com a perda de sumidouros e o declínio dos habitats, algumas dessas práticas não são tão boas como os Estados-membros pensam. O que é bom é que toda a gente se preocupa com as florestas e quer salvar e aumentar a cobertura florestal. Penso que devemos olhar para além da árvore e assim vamos ter as florestas mais bonitas e mais saudáveis. Pode uma futura lei europeia sobre a recuperação da natureza alterar a paisagem da Suécia? Foi a pergunta que fiz a 3 defensores das florestas durante um café. Talvez eu visse com maus olhos o facto de haver legislação a caminho, porque acho que não é necessária. Mas enquanto se contar a história de que é uma má ideia gerir as florestas sem cortes rasos e a transição não está a acontecer, então bem, venha a legislação. O mais importante é repartir os riscos e fazer com que a indústria não seja tão grande e tão faminta e que não fique com mais do que a floresta pode dar. Penso que é uma oportunidade, porque podemos utilizar mais floresta para atividades recreativas, turismo baseado na natureza e podemos ganhar mais dinheiro e gerar mais empregos. E é assim que terminamos esta parte da viagem. Vemo-nos em breve no caminho para um mundo mais verde.